Bom, Pai do Senhor, irmãos, vamos pegar as nossas Bíblias, vamos abrir no livro de Apocalipse, no capítulo 2, e nós vamos ler e estudar hoje sobre a carta à igreja de Pérgamo, que vai do versículo 12 até o versículo 17. Então, Apocalipse, capítulo 2, versículo 12, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tem também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer o maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém? Então, a gente já viu a carta a Éfeso e vimos a carta a Esmirna. E agora vamos ver a carta à igreja de Pérgamo. É a terceira carta das 7 cartas que existem no livro de Apocalipse. Nós vimos que Éfeso era a principal cidade da Ásia Menor, não é? Nós já vimos isso durante o estudo. Porém, a capital, por assim dizer, era Pérgamo, porque nela funcionava a sede do império. Então, em termos de importância, talvez a outra tivesse um valor comercial até maior, porém a que detinha o poder e a autoridade de Roma, em primeiro lugar, era Pérgamo, né? Pérgamo, por incrível que pareça, era considerada pelos próprios gregos como a cidade mais idólatra da Ásia. Ela era famosa pela sua escola de medicina. Inclusive o deus, digamos assim, o padroeiro da cidade, era Esculápio, que é o deus da medicina, né? Esculápio, ou ele também era conhecido como Asclépio. Eu não sei qual dos dois nomes é pior, né? Esculápio ou Asclépio, mas é o deus da medicina. Inclusive esse deus é representado por uma serpente. Aí quem já viu o símbolo da medicina aqui? É uma espada com uma serpente enrolada. O símbolo da farmácia é uma balança com a serpente enrolada. Tudo que tem a ver com medicina, com a ciência médica, seja odontológica, seja psicológica, seja física, tem a ver com a medicina, está atrelado a essas ideias que vieram lá de trás. Por isso, normalmente tem uma serpente ali enrolada em alguma coisa, né? E naquela cidade havia o templo, né, específico para ele, né, para esse Deus. Foi também a primeira cidade a ter um templo em homenagem ao imperador César. Só que lá não era simplesmente um templo, lá tinha um serviço completo, inclusive com sacerdotes nomeados para ministrar sacrifícios, holocaustos, em nome do imperador, todos os dias. Então, nas outras cidades que haviam templos ao imperador, haviam serviços eventuais. Nesse não. Havia um monte de sacerdotes separados, mantidos pelo Estado, só para oferecerem sacrifícios ao imperador. E isso já mostra o nível de idolatria daquele lugar, né?
Ela ficava situada a 30 quilômetros da costa e mais ou menos uns 75, 80 quilômetros distante de Éfeso. Ficava num vale chamado Vale de Caicos, que é muito conhecido por ser um lugar muito bonito e muito amplo. Só que no final, no meio desse vale, tem um monte muito alto, com mais de 1.000 metros de altura. E a 350 metros de altura ficava essa cidade. Então, quando a pessoa vinha caminhando no vale, ele já via a cidade lá em cima. E a cidade era extremamente bem construída, bem planejada, de maneira que quem vinha de longe já se impressionava. E a ideia era essa mesmo, era promover nas pessoas que viam aquela cidade uma sensação de autoridade, porque ali residia o imperador. Né? Entendeu? Então havia realmente essa intenção, né? Todo o serviço do império funcionava naquela região, naquela cidade. Ela era muito imponente e provocava nos viajantes uma sensação quase que automática de autoridade e poder. Alguns fatos interessantes. Foi nessa cidade de Pérgamo que se manufaturou o primeiro pergaminho da história. Foi lá que começou esse processo de criar e utilizar o pergaminho para reter informações. Lá foi construída a primeira e a maior biblioteca da época, com mais de 200.000 volumes, que depois foi transferida, quando a sede do governo mudou para Alexandria, a biblioteca também foi transferida para lá. Os outros detalhes interessantes é que essa cidade tinha mais de 300 templos pagãos. Tinha para todos os deuses e mais alguns. Né? E ficava, como eu disse, tinha um monte, né, a 350 metros a cidade, mas para cima ficavam incrustados na montanha templos para todos os deuses, altares construídos. Então, quem olhava de baixo tinha a impressão que era uma coisa só. Que a cidade começava ali e não acabava mais. Né? Era uma coisa interessante. Lá foi construído o maior altar de adoração ao principal deus greco-romano, que era Zeus. E o altar foi um altar muito grande, mas ele não foi construído na forma de um altar normal, como uma mesa. Ele foi construído no formato de um trono, para dar ideia de que ali era o trono de Zeus. E esse é o altar pagão mais famoso da história. Tá? Todos os criminosos contra o imperador, contra o império, os cristãos eram trazidos de outras cidades para ser sacrificados ali. Vinha gente de longe, presa de outros lugares para ser sacrificada ali. Então, ainda tem muito mais informação que eu estou passando para vocês, é só uma pincelada rápida. Se você fizer uma pesquisa na internet, no Google, você vai conseguir muito mais informações sobre esta cidade. Um detalhe interessante, como eu já disse a vocês, não está aqui no estudo, mas é para a gente lembrar, né, que já foi falado. Alguns estudiosos entendem que cada uma dessas igrejas representa um período da história. Então, esta igreja de Pérgamo, a carta a essa igreja, para alguns ela representa um período que aconteceu a partir do momento que houve o envolvimento oficial do Estado com a igreja. Né? Quando o Império Romano, de fato, tomou a igreja por volta do ano 300, né? E esse período dura entre o ano 300 e mais ou menos o ano 650, que foi o período em que toda a ação da igreja era comandada pelo império e, ao mesmo tempo, toda a ação do império era apoiada pela igreja. Então, não existia, né, desse período, não existia mais o império ir lá e fazer alguma coisa. O império ia e a igreja ia e apoiava aquilo. Ou a igreja ia lá fazer uma obra, já não era só a igreja. O império ia junto para apoiar. Então, alguns entendem que essa carta se refere a esse momento. Por quê? A palavra Pérgamo, ela não encontra uma tradução em nenhuma língua. Nenhuma língua. Mas eles entendem que ela é uma adaptação da palavra casamento, matrimônio.
Então, essa cidade simbolizaria o relacionamento não com Deus, mas da igreja, ao invés de se relacionar com Deus, se relacionar com o mundo. Por isso esse nome, né, ficou famoso, essa carta ficou famosa com essa interpretação. Mas não é bem isso que a gente lê no texto, né? Então, vamos lá. Como nós já vimos em outras vezes, toda carta, cada uma dessas 7 cartas segue a mesma estrutura, né, com 7 pontos. Então, o primeiro ponto, a saudação e o destinatário para quem essa carta é enviada. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, né, no capítulo 2, versículo 12 de Apocalipse. Depois, a autodesignação de Cristo, ou seja, como Cristo se revela a esta igreja. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes, ainda no capítulo 2, versículo 12. Algumas traduções, em vez de espada aguda de 2 fios, espada aguda de 2 gumes, ou espada de 2 cortes, existe também. É a mesma coisa, né? Mesma intenção. Depois, o terceiro ponto é a aprovação, ou seja, o que Deus encontrou naquela igreja com o qual ele se alegrava. E aí ele diz aqui, ó, conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde o trono o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negastes a minha fé. Ou seja, Deus reconhecia a fidelidade e o compromisso daquela igreja naquela situação, que não é fácil, nós vamos falar mais. Não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mais para frente eu até falo disso, mas por que Deus cita Antipas desse jeito? Bom, primeiro porque ele é uma testemunha fiel. Alguns dizem que ele foi um dos primeiros a levar o evangelho àquela região, né? Ainda antes de Paulo, debaixo do ministério de Paulo, mas agindo de maneira independente. E esse cara, ele não morava naquela cidade, mas ele ficou por lá há muito tempo. E lá ele foi preso, e lá ele foi executado. Então, assim, imagina, né? Não imagina não, vamos continuar a carta, depois eu falo, senão a gente vai ficar cortando aqui, vai ficar complicado. Né? Minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita, Apocalipse 2:13. Aí, o quarto ponto é a condenação, ou seja, o que Deus encontrou de errado naquela igreja. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Apocalipse, capítulo 2, versículos 14 e 15. Aí vem uma advertência, que é o quinto item. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Apocalipse 2:16. Veja que Deus não diz que vai batalhar contra a igreja, mas vai batalhar contra aquelas pessoas que estão vivendo essas doutrinas que ele não aprovava, de Balaão e dos nicolaítas. Batalharei contra eles, né? Contra eles batalharei. Sexto, a exortação. É a mesma que tem em todas as cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, a primeira porção. E aí a promessa está na porção B desse mesmo versículo. Ao que vencer, darei a comer o maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, tem muita coisa para a gente falar sobre essa igreja, e eu procurei resumir ao máximo para não me estender e não dar um estudo gigante, né?
E acabou, na verdade, ficando um estudo com poucos versículos, com poucas passagens, porque eu estou me concentrando mais na análise direta desses pontos aqui, né? Então, existem muitos pormenores para destacarmos nessa carta. Primeiro, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Por que Cristo se identificou assim? Bom, primeiro, nós vimos a descrição de como Cristo se mostrou para João, lá no final do capítulo 1, como ele se mostrou, no início do capítulo 2. Ele se mostrou com toda a sua glória, e depois, em cada carta, ele foi descrevendo a maneira como ele queria aparecer para aquela carta, né? Então, no capítulo 1, versículo 12, começa a descrição. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Então, essas são as características, né, a maneira como o Cristo se mostrou a João, antes de começar o processo de ditar a ele o que ele devia fazer. E a partir do capítulo 2, ele começa a mostrar um pedaço dessa aparência para cada carta que ele escreve. No caso dessa carta, à igreja de Pérgamo, ele se mostra como aquele que tem a espada aguda de 2 fios, que, se a gente procurar aqui, está no versículo 16 do capítulo 1. Mas é óbvio, essa passagem ela tem várias referências. Por exemplo, Efésios capítulo 6, versículo 17. Quando ele fala da armadura do Espírito, ele diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus para alguém é como uma espada, imagina para aquele que a está falando. É uma espada aguda de 2 gumes que sai da sua boca, né? Também em Hebreus 4:12 tem uma citação a essa mesma condição da palavra de Deus, né? Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Fugindo aqui um pouco do escopo do estudo, essa descrição, ela se refere ao fato de que, por exemplo, quando eu estou falando a palavra de Deus, essa palavra não corta, ela não atinge apenas os que estão ouvindo, mas ela atinge também quem está falando. Esse é o poder da palavra de Deus. Ela não corta só para lá, ela corta para cá também. Ela não apenas aponta os erros, ela mostra a solução. A palavra de Deus é completa, viva e eficaz, como lemos aqui, né? Então, a identificação de Cristo com a espada aguda de 2 fios ou 2 gumes faz clara referência à própria palavra de Deus. Também cabe aí uma identificação histórica com a autoridade, né? Em várias épocas da história, a espada era sinal de autoridade. No Império Romano, a autoridade que tinha o poder de decidir sobre a vida e a morte das pessoas, ela era uma espada na mão do imperador. Então, o imperador era uma espada e pessoas, o procônsul, por exemplo, né? No caso de Cristo, quem era o governador da Judéia? Pôncio Pilatos. Ele era uma espada, ele tinha autoridade de matar ou não matar.
Quando Cristo se mostra como uma espada, sua palavra como uma espada, era uma forma de ele dizer para aquela igreja que ele tinha domínio sobre a vida e a morte, de uma maneira que aqueles homens não entendiam, e que a verdadeira autoridade, o verdadeiro poder estava nele, em si mesmo, na palavra que eles estavam vivendo. Então, por que ele se mostrou daquela maneira? Porque a espada penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela separa o que é bom do que é ruim. E, obviamente, a igreja estava vivendo um problema doutrinário. E isso precisava ser corrigido. Como se corrige um problema doutrinário? Com a própria palavra. A palavra de Deus não varia. O que varia é a interpretação das pessoas. Então, havia algum equívoco. E a palavra, que era a autoridade final, aquilo que Deus estava dando, para aquele povo era definitivo, não tinha volta, não tinha mudança. Como diz a Bíblia, né, a palavra que sair da minha boca não volta para mim vazia. Está lá, Isaías 55, versículo 11. Então, veja bem, essa autoridade de Deus, ele havia mostrado de uma maneira que ela não podia ser negada. E todos eles entendiam a autoridade sobre a vida e sobre a morte, para condenar ou para salvar. Depois, outro ponto interessante para a gente analisar aqui: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Como eu disse, nessa cidade havia um trono, e muita gente acha que essa passagem faz referência ao trono de Zeus, que era o altar pagão mais famoso da época. No entanto, alguns também acreditam, outros estudiosos acreditam que isso é porque ali era o coração do Império Romano, centro nervoso do Império Romano. Mas eu acho que é mais do que isso. Ali havia, na verdade, uma mistura muito grande da religião pagã, a sua interferência na vida humana, que estava afetando a maneira como a igreja vivia. E o diabo sempre quis isso. Quis promover essa coisa que hoje está por aí em voga, o ecumenismo, que é misturar o errado com o certo, para tirar a graça do certo e dar ao errado um certo apoio. Então, isso já vinha lá de trás. Isso, a gente vai ver daqui a pouco, mas isso estava muito ligado à doutrina dos nicolaítas, que era, antes de tudo, alguma coisa relacionada a humanizar a religião, né? A tornar a vida comum uma coisa aceitável para a igreja, quando, na verdade, a vida comum era desagradável a Deus, porque havia idolatria, feitiçaria, fofoca, roubo, traição e um monte de coisa que a Bíblia condena. Tá certo? Então, agora, pelo lado prático, né, vamos imaginar uma cidade cheia de templos pagãos, com adoração oficial ao imperador, com o maior altar pagão da época, dedicado ao maior deus dos gregos romanos, que era Zeus, e lá no meio uma igrejinha de gente que tinha que se esconder, que tinha que ser realmente fiel para entregar a vida a Cristo, ter um coração realmente convertido, porque, gente, a qualquer momento alguém podia parar você na rua e mandar você ir lá fazer um sacrifício para o governador, para o imperador. E se você não fosse? Era morte. Então, estar ligado a Deus, ser um cristão ali, naquela situação, exigia uma fé inabalável. Não era para qualquer um. Não era. Eles estavam no meio da fogueira. Sabe o que é você fazer um culto a Deus no inferno? Era literalmente o que eles estavam fazendo. Só tinha demônio em volta. E aí? Não era fácil. Então, por que Deus cita isso?
Porque Deus estava vendo, Deus conhece tudo, Deus sabe tudo. E Ele pesa e valoriza as coisas. Como que a gente vai disputar a nossa fé, colocá-la de pé diante de pessoas como essas? Como você vai defender a sua fé se às vezes está chovendo e a gente não vai do culto? E aí? Dá uma dor de barriga, você, não, essa semana eu não vou aparecer na igreja porque eu tenho que me recuperar. Aí você ficou a semana tomando cerveja para se reidratar. Percebe? A gente, quando pensa numa realidade dessa, né, não tinha outro lugar no mundo que tivesse tantas ameaças físicas, palpáveis. Era templo pagão para todo lado, pagãos para todo lado, e muitos desses pagãos eram família daqueles cristãos. Às vezes patrões, às vezes empregados, porque lá a igreja não era como a igreja de Esmirna, que só tinha miserável, escravo. Não, era uma igreja bem conceituada financeiramente, mas era uma igreja que vivia um risco terrível. Então a gente não pode esquecer desse detalhe. Se o próprio Deus citou isso, né, como um motivo para a gente pensar, conheça as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Só faltou dizer, vocês estão no inferno, eu estou vendo, calma. Eu vou tirar vocês daí. Tinha mais o que falar. Né? Outro ponto interessante, em continuação a esse. E retens o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ou seja, Deus dava testemunho da fé deles, porque olha a situação que eles estavam. Sabe como esse Antipas foi morto? Ele foi assado vivo, dentro de um touro de bronze, colocado em cima do altar de Zeus, e acenderam uma fogueira por baixo do touro de bronze, e ele lá dentro. Foi assim que ele morreu. Algo notório, um destaque para toda aquela... Por quê? Porque ele era uma pessoa que se recusou a dizer Ave César. Ave César é como dizer, César é o Senhor. Se ele dissesse César ao Senhor, ele não seria condenado pelos homens, mas quebraria o seu vínculo com Deus. E ao invés de dizer Ave César, ele disse Ave Jesus Cristo. Entende? Quando a palavra diz que ele reteve a sua fé, e aquelas pessoas viram isso, e nem assim elas desistiram. Elas permaneceram. Ou seja, o testemunho que Deus estava dando da fé daquelas pessoas não era de ouvir falar. Era de vê-los todo dia ali numa realidade para cumprir o que eles sabiam do Evangelho. O que eles haviam aprendido. A vida deles havia mudado. Seus conceitos haviam mudado. Seus desejos haviam mudado. Mas eles, de uma maneira, digamos assim, sábia, guiados com certeza pelo Espírito Santo, eles não saíam por aí fazendo festa. Mas lá dentro a atitude era diferente, o tratamento era diferente. Eles se afastaram da idolatria, das fofocas, das intrigas, e se reservaram para uma vida de relacionamento com Deus. No meio de um povo. É como você está dentro de um baile funk, cantando louvor a Deus. Se alguém ouvir o que você está falando, você morre. Então você tem que disfarçar bem. E era assim que eles viviam. Mas de vez em quando, alguma coisa os expunha. No caso específico de Antipas, ele era um missionário. Ele não se contentava em ficar parado, ele queria alcançar pessoas. E isso o levou a essa situação de ser assado vivo em sacrifício a Zeus. Então, gente,
como que alguém que vive numa igreja que suporta esse tipo de perseguição, que resiste a esse tipo de perseguição, como que uma igreja que está assim é cobrada por Deus por uma doutrina como a de Balaão ou a dos nicolaítas? Então a gente precisa entender que Deus estava dando testemunho de que eles tinham uma comunidade forte e firme, mas dentro da comunidade começou a se infiltrar as heresias. O que é a doutrina de Balaão? Balaão era um profeta. Tá, se você pesquisar, você vai encontrar. Balaão era um profeta pagão. Esse profeta, num determinado momento, foi contratado pelo rei dos Edonitas para amaldiçoar, que era Balaque, para amaldiçoar o povo de Israel. Que ia passar. Dos Edonitas não, perdão, dos Amalequitas. E aí, Balaque falou para ele, falou, olha o tamanho do povo que está vindo aí. Se você os amaldiçoar, eles não terão força para derrubar o meu reino. E aí, eu vou te dar o seu peso em ouro. E aí o zóio de Balaque brilhou, né? Pareceu até aquele cifrãozinho assim, nem desenhinho, né? E ele tentou. Só que o que aconteceu quando ele tentou? Deus disse não. Por 3 vezes ele tentou. E as 3 vezes, Deus mudou a palavra que ele ia falar e deu a ele para falar uma palavra que abençoava o povo. Até que o próprio Balaque falou, peraí, eu estou pagando você para você amaldiçoar e você está abençoando? E Balaão disse para ele, peraí, não é assim também. Eu quero amaldiçoar, mas cada vez que eu abro a minha boca, o Deus desse povo aparece para mim e diz o que eu tenho que falar. Entre você e ele, quem que você acha que eu vou obedecer? Eu busco tudo quanto é tranqueira. E quando chega aqui, aparece o verdadeiro na minha frente, você acha que eu não vou ceder? Mas, quando ele viu que ele não conseguia amaldiçoar o povo de maneira direta, o que ele fez? Ele ensinou Balaque a lançar tropeços. Falou, bom, é o seguinte, já que você não consegue, que eu não posso amaldiçoá-los, então eu vou abençoar você para que você os engane. E ensinou ele a lançar tropeços. O que eram esses tropeços? Mulheres. As sacerdotisas de Baal, de Astarote, de outros falsos deuses, eram, na verdade, chamadas naquela época, né, elas eram prostitutas desses deuses. E aí o que acontecia? Elas criavam situações para despertar a libido nos homens, através de festas, por causa das roupas que usavam, a maneira como falavam, para atrair estes homens para dentro dos locais, que às vezes era uma casa comum, mas onde elas haviam apresentado os alimentos aos deuses estranhos, consagrado aos deuses estranhos, e aí os israelitas iam lá, comiam e se contaminavam. E ao mesmo tempo, e de uma outra forma, elas insistiam em ter relação com esses homens dentro desses lugares. Muitas delas quando estavam no período fértil, para que ficassem grávidas, tivessem filhos que eram oferecidos ao deus Moloque em sacrifício. Então, as sacerdotisas daquela época eram assim. Em nome dos seus deuses, era isso que elas faziam. E isso foi o que Balaão ensinou Balaque a fazer. Colocar essas mulheres. E num dia morreram 24 mil israelitas. Num dia. Até que Deus determinou que o povo mudasse a conduta. Então, quando fala da doutrina de Balaão, está falando do quê? Está falando dessas coisas, do mundanismo, né? Dessa coisa sensual, da erotização, dessa fornicação. O que é fornicação, biblicamente falando? É qualquer relacionamento fora do casamento.
qualquer coisa, fora que você não é casado, não, então é fornicação. Não é assim que Deus enxerga, mas é assim que era na época da lei. A lei estabelecia isso, e aí a gente precisa tomar cuidado, porque nós não estamos debaixo da lei. Mas a fornicação, ou seja, o trazer isso como algo natural para o nosso convívio, também é uma maneira de contaminar a igreja. Então a promiscuidade era o carro-chefe da doutrina de Balaão. Por outro lado, a doutrina dos nicolaítas, era um outro grupo de pessoas lá dentro, tinha mais a ver com a satisfação dos prazeres mundanos. Comer, beber, dançar, ir para a festa. Viver uma vida igual a de todo mundo, porém acreditando em Cristo. Alguns estudiosos, um estudioso famoso, que eu esqueci o nome, ele chegou a dizer que a versão dos nicolaítas para a palavra de Deus, que nos ensina, buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas, era buscai primeiro o reino dos homens, e as coisas espirituais serão acrescentadas. Percebe a distorção aonde estava? Então, aqueles crentes fiéis, aquelas pessoas que resistiam a uma perseguição dura e à idolatria fora da igreja, estavam sendo inquietadas pelas doutrinas de Balaão, pela promiscuidade, né, o incentivo à promiscuidade, porque quando se fala de promiscuidade, o homem vai lá e pula cerca com a mulher, é uma coisa. Mas o homem pula cerca com a mulher do irmão. O homem pula cerca com a filha do irmão. Porque eram todos próximos. Percebe? O negócio estava azedando. A vida, segundo a regra dos nicolaítas, estava uma ajudando a outra, né? Então, incentivava a viver uma vida cada vez mais normal, sem consagrar-se, sem separar-se, sem santificar-se. E eu não estou falando no sentido de você deixar de ser um ser humano, mas de você aprender a ouvir o que o Espírito diz às igrejas. E, por outro lado, a doutrina de Balaão incentivava você a viver os prazeres da carne. A mistura disso estava corrompendo a igreja. Mas por que Deus cita? Quando ele diz, arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Olha, por que Deus diz dessa maneira? Porque aquilo já havia sido aceito dentro da igreja. Já não era mais algo que vinha de fora incomodar a igreja, aquilo estava dentro. Algumas pessoas já haviam aceitado. Alguns já haviam se corrompido. E aquilo devagarzinho estava começando a ser tratado como natural. A gente precisa tomar cuidado para não se perder nessa palavra. Por quê? Vamos imaginar essa palavra nos nossos dias. Né? Vamos dizer que algo assim tivesse acontecido. O extremo disso, dos homens reagirem, seria pôr para fora essas pessoas. Nós temos autoridade para pôr alguém para fora da igreja? A igreja não é nossa. Nós temos que pregar a verdade, insistir na verdade, para que a pessoa se converta, mas não botar a pessoa para fora. Então, lá, eles entenderam isso. Só que, de tanto falar e não mudar, de tanto ver e não mudar, eles começaram a aceitar. Deixa, pelo menos o irmão está aqui, quem sabe uma hora vem uma palavra e muda o irmão. Deus muda quem quer ser mudado. Deus ajuda na mudança de quem quer ser transformado. Quem não quer, Deus não pode fazer nada. E às vezes Deus nos diz, suporta. Suporta, suporta, suporta. E aí você vê o irmão errando aqui, errando ali, e você tem que ficar quieto. Porque a palavra já foi dada a ele, você não tem permissão de ir lá e ficar futucando. Porém, você também não pode aceitar e achar normal. E aí?
E aí que quando a gente se posiciona, a própria palavra começa a empurrar a pessoa para fora. O Espírito vai dar um jeito, porque não vai deixar aquilo nos alcançar. Mas se a gente ceder, como fica? Então entende? Houve um dilema durante um tempo, mas depois de um tempo eles começaram se Deus quiser, Deus vai falar e vai pôr para fora. E não era bem assim. Tinha que haver o desejo deles de se manterem debaixo da doutrina e não de viver como aquelas pessoas estavam vivendo. É como chegar aqui no nosso meio uma pessoa que leva uma vida devassa, né? Tem 2 famílias. Nós já tivemos gente assim no nosso meio. Para quem não sabe, nós já tivemos, e não foi 1 ou 2. Tivemos alguns. E a todos eles, Deus foi apertando daqui, dirigindo dali, orientando, procurando trazer solução. Mas quando a pessoa não quis, Deus deu um jeitinho de se livrar dele. Mas quem fez isso foi Deus. Não fui eu que fui lá falar para ele como ele tinha que viver. A minha função, ou de qualquer um aqui, é dizer a palavra. Se a pessoa não aceita a palavra, uma hora ela vai se sentir tão incomodada que ela vai embora. Agora, se eu falo a palavra aqui, mas depois eu vou ali, bato papo, vou lá e tomo 50 cervejas com o cara, rio das piadas dele, amanhã vou lá, visito uma família, depois da manhã vou lá, visito a outra, e abençoo essa, abençoo aquela, abençoo aquela. Ele vai falar, esse está do meu lado. A palavra que sai daqui perde o efeito. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque isso realmente é uma espada de 2 gumes. Por isso Cristo se mostrou assim. Eu não vou cortar só lá fora, eu vou cortar aqui também. Eu não vou só tirar o excesso de quem está para mais, eu vou tirar também o excesso de quem está aceitando isso aí, porque está errado igual. Percebe? Quando Cristo diz, quando não, eu virei e batalharei contra eles com a espada da minha boca. Quer dizer, a igreja é fiel, mas a igreja fiel estava sendo corrompida de dentro para fora. E Deus não ia deixar. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque às vezes, não é porque é o irmão que ele é santo. A gente sempre disse a vocês que a igreja é que nem um hospital, não é? Não tem gente no hospital com doença terminal que vai morrer, gente. Tem gente com doença terminal na igreja. Pessoa que vai morrer daquele jeito, ela não quer se modificar. Ela quer ficar daquele jeito e ela acha que porque está na igreja alguma coisa vai ser diferente. Mas ela não se rende, não se dá ao processo. E aí no último dia o Senhor vai falar para ela, não te conheço. Mas como não? Eu estava lá. Eu fui até nos cultos de terça-feira. Não te conheço. Você estava lá, porque as portas estavam abertas, mas você não me ouviu. Se você não me recebe, eu não estou aí. Se eu não estou aí, eu não te conheço, meu amigo. Tchau. Percebe? Por que que o Senhor se mostrou como uma espada de 2 gumes? Porque Ele não vai cortar só quem está lá fora. O pecado não está só lá fora, ele está aqui também. Na nossa atitude, às vezes. E a gente precisa lembrar disso. Amém? Então, esse que eu citei aí, arrepende-se, pois quando não, breve virei a ti. Isaías 55:11. Eu já citei esse versículo, mas vamos lê-lo, que assim fica mais ilustrado. Diz assim, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, brotar, dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Eu li o 10 também, 10 e 11. Ou seja, Deus já havia dito muitas coisas, e Ele tornaria a dizê-las, mas agora com um peso maior. É como o Senhor tem falado recentemente com os ministros sobre detalhes da vida de um, de outro, que Ele quer correção. E a mesma coisa. Nossas atitudes às vezes deixam brechas para que situações assim aconteçam. Nada mudou. Infelizmente. Finalmente, acho que é uma das partes mais interessantes
para a gente comentar aqui, o trecho que diz assim: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Olha, é uma das maneiras mais encantadoras que eu vi na Bíblia, de Deus falar da nova vida. Quem é o maná? Jesus. Eu sou o pão que desce do céu. Quando ele foi questionado, ele disse que ele era o pão da vida. E que aquele que não comesse do seu corpo e não bebesse do seu sangue, não tinha parte com ele. Então, quem é o maná escondido? Ou seja, quem é a delícia? Aquela coisa de prazer que Deus quer dar a nós. Jesus. E por que ele está escondido? Porque só descobre isso quem tem um relacionamento com ele. Quem não vai até ele não sabe. Imagina que ele é aquele, como já disse para você, olham lá e vem o carpinteiro. Mas o carpinteiro era o rei da glória. Não importava com que veste ele estava. E a confirmação disso é o momento que ele sobe lá a montanha com os discípulos para orar. E ele é transfigurado diante deles. Ou seja, ele continua a mesma pessoa, com a mesma roupa rota, com as mesmas sandálias velhas, com o mesmo cabelo desgrenhado. Mas quando a sua glória se manifestou, ele era o rei da glória. Ninguém mais percebia os vestidos rotos. Ninguém mais percebia as sandálias gastas. Ninguém mais via o cabelo desgrenhado e a barba amassada. Então, o carpinteiro sempre foi o rei da glória. Ele nunca deixou de ser. Ele é o maná escondido, é essa coisa preciosa, delicada, maravilhosa que Deus quer dar para os que acreditam nele. Outra coisa, pedra branca. Os tribunais da época eram compostos por um juiz principal, 2 juízes auxiliares e advogados de defesa e de acusação. Toda a estrutura que vemos hoje na justiça nasceu lá em Roma. O conceito de lei nasceu lá. Então já havia essa visão. Alguém acusa, alguém defende e alguém julga. A sentença era dada pelo juiz. E como ela era dada? Por uma pedra preta entregue para a pessoa, um estojo com uma pedra preta, significava que ela estava condenada. Ou estojo com uma pedra branca, significava que ela tinha sido absolvida. A pedra branca quer dizer que por causa do sacrifício de Cristo, que pagou as nossas culpas, nós não temos mais condenação no tribunal, nós estamos absolvidos. Não tem mais nada para nos acusar. A acusação já foi paga. Alguém já pagou por ela. Como é que ele vai me acusar de novo de algo que ele já... Percebe? Então está falando da absolvição, da justificação, do perdão final, da salvação eterna. E aí, por último, um novo nome escrito na pedra. Ou seja, a nova vida. Uma nova identidade. Você já não é mais você agora é o Filho de Deus. Você agora está na eternidade com Ele. O que vencer a luta aqui vai receber o maná, quer dizer, o melhor de Deus. Vai ser absolvido das suas culpas. Vai receber um novo nome e vai entrar para uma eternidade com Deus. É disso que essa palavra fala.
A nossa luta para que mentiras, enganos e falsas doutrinas não nos movam. Como disse Paulo, ainda que eu mesmo, ou um anjo do céu, vos pregue outro evangelho, seja anátema. Como disse Pedro, olha, sobrevirão tempos em que aparecerão falsos mestres, tentarão enfiar goela abaixo de vocês doutrinas de demônios. Homens cheios de si mesmos que vão falar o que quiserem, usando a vossa fé como uma moeda. Esta carta fala disso. De uma igreja fiel, temente a Deus, mas que em algum momento descuidou e a mentira, o engano, a falsa doutrina entrou no meio. Por isso que dizem que essa carta se refere àquele período em que a igreja deixou de ser de Cristo e passou a ser do Estado. Porque o imperador não deixava mais falar o que queriam, ele queria controlar. Os que, como eu, vieram no início dessa igreja, sabe que nós saímos da igreja católica porque não deixavam que o Senhor falasse lá da maneira que queria falar. E nós até tentamos, insistimos. Durante anos o nosso estatuto, quando ainda nos chamávamos de grupo de oração Adonai Sabaô, nós tentamos um vínculo com a igreja para ser um órgão da igreja católica, como era a Canção Nova e outros que estavam começando naquela época. Mas ninguém comprou a briga. E ao contrário, começou a expulsar um aqui, outro ali, nos impedir de nos reunir, até o momento em que o Senhor disse, basta. E quando Ele disse basta, Ele mudou a nossa história. Nos mandou parar de fazer o sinal da cruz, porque agora Ele queria que a gente levantasse a bandeira do Evangelho. Porque o sinal da cruz não é problema, quando ele está aqui dentro. Quando eu estou ligado ao Pai e ao Filho, e o Espírito Santo me conduz, está perfeito. Mas para isso eu não preciso ficar repetindo o sinal, ele é só um sinal. O sinal não é mágico. Não adianta eu fazer o sinal da cruz para o diabo, porque ele não corre. Ele corre é do poder daquele que esteve lá. Então é com Jesus que eu tenho que me relacionar. Percebe? Hoje nós buscamos o Senhor como quem busca o carpinteiro. Aquele que sofreu, aquele que enfrentou dores por nossa causa. Mas quando o encontrarmos de fato, nós encontraremos o Rei da Glória. O pão vivo que desce do céu. E é para isso que o Senhor nos chamou. É este o evangelho que temos que viver. Com cuidado para que essas misturas não entrem no nosso coração. Porque não dá para servir a Deus e às riquezas. Não dá para servir a Deus e ao Estado. Não dá para servir a Deus e viver a vida do meu jeito. Eu tenho que viver do jeito dele. Então não é dar uma bica no mundo e ir para o fim do mundo lá, enfiar numa caverna e virar um eremita. Não, não é isso. É ser um cristão no mundo em que estamos, sem que o coração esteja preso a nada aqui. Como aquele hino muito antigo, solta o cabo da nau. Né? Soltar o cabo da nau significa sair do cais, sair do conforto e ir em direção a Deus. Ninguém entra no reino sem se esforçar. Quer dizer, tem um custo. E é esse custo que nós temos que ver. Amém? Para terminar aqui, né, precisamos entender, então, esse lance das falsas doutrinas, das heresias, né, que entraram numa igreja fiel, gente. Numa igreja fiel, de gente honesta que buscava a Deus com o coração. Então a gente precisa estar sempre se colocando diante do Senhor. Porque às vezes a gente ouve algo na televisão, ou ouve algo do irmão que o irmão ouviu na televisão, e não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas é falado como se fosse. E se a gente não tomar cuidado, entra no coração.
Quantas inverdades eu ouvi através de profecias ditas em tom de profecia de Deus, e no meio tinha coisas que não era Deus falando. Perdi a conta. Eu errei com aquele cabra ali, um dos meus melhores amigos, o Adriano. Fui orar por ele, entreguei uma mensagem que no meu coração estava perfeita. Quando foi na madrugada, o Senhor botou um urso deitado no meu peito, querendo morder a minha barriga. E enquanto eu não mandei para esse cara uma mensagem, falou: esquece o que eu falei. Deleta, apaga. Zé Fini. E fui me consertar com o Senhor. Profeta velho. Quase 30 anos de ministério, mais de 30 de profeta. E a lambança. Então errar, todo mundo erra. O que a gente não pode é admitir que o erro permaneça. A gente não pode deixar que aquilo seja o motivo para a gente se desculpar, se encostar e se acomodar. Cuidado com as heresias, né? Não podemos deixar que outras doutrinas tirem de nós o centro do Evangelho. Gálatas 1:8. Eu vou ler aqui. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho anunciado, seja anátema. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. E aí ele segue descrevendo algumas dessas situações. Não se enganem, apostatar só é possível para quem está na igreja. Quem está lá fora não pode apostatar, porque ele nunca subiu na fé. Só pode cair da fé quem está em cima dela, ou seja, quem vive por ela. Não dá para alguém que não acredita em Deus apostatar. Então quem vai apostatar? Pessoas como nós que creem em Deus. E por algum motivo deixam de crer. Vamos ler 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. 2 Pedro. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Então, a Bíblia está cheia de alertas. E ainda assim, de vez em quando, a gente se engana. Às vezes a gente se engana com a gente mesmo, com a nossa própria vontade, que dirá com uma pessoa que sabe mais que a gente. Então, meus irmãos, esse é um apanhado sobre a igreja de Pérgamo. Essa realidade dessa igreja é algo que está muito perto de todo cristão o tempo inteiro. Porque a qualquer momento, algo que não provém de Deus pode entrar no nosso coração, pode entrar na nossa mente e a gente mudar a nossa conduta. Por isso o Senhor diz, de tudo quanto se deve guardar, guarda o teu coração. É uma maneira poética de dizer, o que é que tem que estar no seu coração? O seu relacionamento, o seu amor por Deus, pelo seu semelhante, para que nada nesse mundo te corrompa. Porque esse é o princípio do Evangelho. Esse é o princípio não, o fundamento, a base do Evangelho. Se você não amar a Deus e não amar o seu próximo, acabou. Então, guarde o seu coração para que nada te tire isso. Você pode ficar irritado com alguém? Claro. Você pode não gostar de alguma coisa que alguém faz, ou até das atitudes da pessoa? Claro. Mas você não pode deixar de amá-la em Deus. Como? Suportando. Perdoando. Aconselhando. Não deixando de falar a verdade. Para que ele jamais se acomode no erro. Amém?
É essa a base que nós precisamos encontrar nessa carta. Amém? Vamos curvar a nossa cabeça? Aleluia, Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Teu maravilhoso Filho Jesus Cristo, te louvo, te agradeço, te bendigo pela Tua palavra, Senhor. Eu sei que há muitas outras coisas para se falar sobre essa carta, mas que essa base possa, Senhor, meu Deus, alcançar a mente e o coração de cada um, despertar a cada um para viver, Senhor, com integridade diante da Tua face, uma fé sadia que não seja, Senhor, de maneira nenhuma deturpada, Senhor, meu Deus, seja contaminada pelas mentiras e enganos das falsas doutrinas. Nos livra, Senhor, destas coisas, do mundanismo, Senhor. Nos livra, Pai Santo, dessas regras que, Senhor, meu Deus, querem nos impor como se fossem a Tua palavra, e nos ajuda a nos manter firmes diante da Tua face, em nome de Jesus, o Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina para todo sempre. Que o Teu Espírito possa falar mais alto e mais claro no coração e na mente de cada um, e que, Senhor, Tu seja, Pai Santo, de fato, luz no caminho de cada um de nós, através dessa palavra viva e eficaz, que não volta para Ti vazia, que Tu possa alcançar a mente e o coração dos Teus filhos e conduzi-los num caminho reto até a Tua presença. É isso que eu te peço, é isso que eu te agradeço junto com os meus irmãos, em nome de Jesus, na unidade e na comunhão do maravilhoso Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém.